Olá pessoal, hoje nós vamos trabalhar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei 13.709 de 2018, que ela visa proteger a privacidade e os direitos dos titulares dos dados. Nós, como pessoas usuárias da internet, que cadastramos nossos dados, nossas informações pessoais, ela visa garantir a privacidade dessas informações. Ela também busca garantir a transparência e a segurança no tratamento de tais dados. Então, fixe isso na sua mente que você já acerta grande quantidade de provas de concurso. Quais são os conceitos importantes da LGPD? Dados pessoais, dados sensíveis. Esses conceitos aqui você tem que estar com ele bem fresco na sua mente. Então são essas cinco características fazem bastante diferença no momento da sua prova. Então memorize qual a função de cada um desses para que essa informação esteja sempre bem fresca na sua mente. Informações que identificam pessoas, essas são os dados pessoais, isso é fácil. Dados sensíveis são informações que podem gerar discriminação. Imagine que o usuário lá do sistema de saúde, do SUS, tem alguma doença e alguém vaza essa informação e torna isso público. Isso é bastante prejudicial ao usuário do Sistema Único de Saúde. Então, ela vai proteger, a lei vai proteger esses dados sensíveis. Controlador. O controlador é a pessoa ou entidade que toma as decisões sobre o tratamento de dados pessoais. O operador. O operador é a pessoa ou entidade que trata dados pessoais em nome do controlador. Então ela pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, e tanto de direito público ou privado. O encarregado de dados é a pessoa indicada pela empresa para atuar como um canal de comunicação entre as empresas e os titulares de dados. São autoridades nacionais de proteção de dados. Qual é a finalidade do uso dos dados? A finalidade para a LGPD, ela visa proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, proteger o livre desenvolvimento da personalidade, criar um cenário de segurança jurídica para os seus dados, caso eles sejam vazados, caso eles sejam publicados de forma indevida. Então ela vem para padronizar as práticas para proteger os dados. Então, ela é uma norma que vai regulamentar como deve ser feito a proteção dos dados dos usuários. O consentimento e a legitimidade do uso dos dados. O conceito. Consentimento é a autorização do titular dos dados para que terceiros possam tratar os seus dados. Vou pegar aqui o exemplo aqui do Google que você utiliza lá, e aí você faz o seu cadastro lá, o CPF, e-mail, né? E-mail e endereço. Então isso aqui não pode ser vazado, não pode ser disponibilizado de qualquer forma na internet. Então, tem essa regulamentação para que as empresas sigam e que elas tenham mais responsabilidade sobre essas informações tão sensíveis. Então, deve ser explícito. O consentimento deve ser explícito. Então, você deve demonstrar, selecionando lá na caixinha de seleção lá que você concorda com com aquela utilização, inequívoco, claro e transparente. Isso aqui é questão de prova, essas 4 características. Então observe:
O consentimento ele deve ser explícito, inequívoco, claro e transparente. Memorize isso. Deve ter finalidades determinadas. Então, você autoriza a utilização de informações para determinada situação específica. Não é genérica. Pode ser revogada a qualquer momento. Então, você tem que ter a possibilidade de revogar aquela autorização. O titular deve ser informado sobre as consequências de negar o consentimento. Então, quando vou estar lá no checkbox, lá no item lá, do Facebook, por exemplo, ou redes sociais, o que acontece se você negar? Provavelmente o seu acesso não vai ser autorizado. E o legítimo interesse é uma base legal para tratamento dos dados. É considerado legítimo quando é compatível com o ordenamento jurídico, está lastreado em situações concretas, está vinculados a finalidades legítimas, então específicas e explícitas. Então, a lei ela vem sempre colocar que o usuário ele vai sempre ter ciência para o que aqueles seus dados estarão sendo usados. Então, tem que ser uma situação legítima, específica e explícita.